Desde o dia 6 de setembro está vigente a medida provisória que altera o Marco Civil da Internet no Brasil. Esse é o assunto para conversarmos com Rafael Maciel, advogado especialista em direito digital e proteção de dados. Obrigada, doutor Rafael. Quero que o senhor explique para a gente o que essa medida provisória diz. Bom, na realidade é uma medida provisória, ela alterando o Marco Civil para colocar regras na remoção de conteúdo. É bom lembrar, o Marco Civil da Internet, ele não proíbe a remoção de conteúdos pelos provedores de aplicações, mas que também não estão proibidos de remover. É importante ficar claro isso. Eles podem remover aqueles conteúdos que podiam, né, remover aqueles conteúdos que contrariassem as suas regras e seus termos de uso. A medida provisória, ela visa colocar regras nessa remoção sob o argumento de que as remoções que vinham sendo feitas estavam sendo feitas de forma arbitrária e com finalidades políticas e que cerceariam a liberdade de expressão. Esse é o grande ponto da medida provisória, ou seja, a partir de agora os provedores, né, especialmente as redes sociais sobretudo, elas somente poderão retirar ou remover contas, conteúdos, se atender a algum dos requisitos da lei, da medida provisória. Certo. Então, até então, essas plataformas de redes sociais faziam essa mediação de acordo com políticas próprias. E agora existe uma medida provisória trazendo aí as noções, por exemplo, de justa causa e motivação. É isso, e quero que o senhor explique o que quer dizer, segundo a medida provisória, justa causa e motivação. Tá, primeiramente, assim, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele isentou os provedores de qualquer responsabilidade por conteúdo postado por terceiro. Ou seja, eles não têm responsabilidade, não vão pagar indenização por conteúdo dos usuários. No entanto, se eles descumprirem uma ordem judicial, por exemplo, de remoção, eles passariam a responder. Esse era o cenário até então. Agora, eles passam a responder em casos de remoção que contrariar esses requisitos. Quais são? Por exemplo, a medida provisória ela traz o que deveriam ser o que seriam justas causas, né? Então, casos de pedofilia, casos de incentivo ao terrorismo, violações de direito autoral e a própria questões assim mais criminosas, vamos dizer, questões de incitação ao crime, seriam fatos que poderiam levar a essa remoção desse conteúdo. Mesmo assim, os provedores precisarão submeter isso a um contraditório, submeter essa remoção a um contraditório e dar mais transparência dessas regras, tá? Justa causa, então, o senhor falou aí de pedofilia, de terrorismo. Tem questões que não foram abrangidas por essa medida provisória e que podem gerar uma discussão? É o que tem mais gerado discussão, porque é a questão das fake news, né, da desinformação. Então hoje foi um esforço muito grande de todos os provedores para tentar colocar ferramentas técnicas para verificação de fatos, para confirmação a partir da própria origem. E ele também, por exemplo, quando a gente fala de Covid, de vacinação, ele sempre já coloca alguma informação para buscar a informação nos meios oficiais. Esse assunto não foi colocado como justa causa, ou seja, aquilo que for desinformação, se tiver uma conta que ela tiver como objetivo principal promover conteúdos de fake news, ela não pode ser retirada, ainda que esteja tudo claro, né, que é conteúdo falso. Agora é importante deixar claro, assim, para todos que estão nos assistindo, não é que esse assunto não possa ser colocado em discussão, a questão é a forma como ele é colocado em discussão. A gente sim precisa enfrentar esse poder, vamos dizer, essa autonomia dos provedores decidirem o que é falso e o que não é. E essa talvez é o grande questionamento de quem é a favor da medida provisória. Só que nós temos que fazer isso num ambiente mais debatido, num ambiente em que nós entendemos todas as complexidades e não por medida provisória. Sim, esse é um ponto, inclusive, que eu quero abordar com o senhor. O fato de ser medida provisória, como é que o senhor avalia? Isso pode ser inconstitucional? E também o fato de o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é uma estrutura multissetorial, o comitê não foi ouvido. Isso também pode ser questionado judicialmente? Quanto ao fato de não ouvir o Comitê Gestor, não há nenhuma obrigatoriedade do Comitê Gestor da Internet ser ouvido. O Comitê Gestor ele tem as suas responsabilidades, mas não tem uma obrigação de ser escutado para a mudança dessa legislação.
A questão é não ouvir o CGI, o Comitê Gestor, e também não ouvir a sociedade como um todo. Então tem vários interesses que precisam ser balanceados. É hora sim desse assunto ser discutido. Qual assunto? Não é simplesmente o controle de fake news, mas a autonomia dessas redes sociais em decidirem o que é ou o que não é legal. Mas não apenas no cenário político. Todos os dias tem várias pessoas que têm as suas contas removidas por acusações de direito autoral quando não tem. Veículos de imprensa que às vezes têm seus canais removidos de plataformas de vídeo, de redes sociais, sem qualquer informação sobre qual a ilegalidade que cometeram, e eles acabam tendo que buscar na justiça o retorno das suas contas, e isso, é claro, dá um prejuízo enorme para todos. Então a discussão é dessa autonomia. Isso se combate com o quê? Transparência, né, uma maior transparência e responsabilização por casos abusivos, e ainda o contraditório, ou seja, permitir a defesa. Hoje as pessoas perdem suas redes sociais da noite para o dia sem qualquer tipo de informação ou clareza nas razões dessa remoção. Sim, inclusive isso é um dos argumentos que justificaram, de acordo com a divulgação feita pela Presidência da República, dessa medida provisória. A liberdade de expressão, é isso que a Secretaria de Comunicação fala, que as pessoas precisam, essa medida provisória visa garantir a liberdade de expressão. O senhor concorda? Não, eu não concordo. Eu acredito que a legislação ela deverá, quando uma legislação bem trabalhada, vir para colocar esses fatores: transparências, contraditório e responsabilização. A questão da liberdade de expressão, que ela faz, na verdade, ela define o que é certo e o que não é ao definir as justas causas. Entendo que é uma ingerência na iniciativa privada, que também tem uma liberdade constitucional. Os provedores vão ficar todos, como se fosse uma padronização dos termos de uso, todos os termos de uso vão considerar o que é ilegal. Por exemplo, se tiver uma determinada aplicação nova, uma rede social, que tiver um padrão de tipos de fotos que devem ser postadas, qualidade de fotos, qualidade de vídeos, se ela remover, ela poderia ser responsabilizada por conta de alegar que feriu o Marco Civil da internet, porque isso não seria uma das justas causas, por exemplo, qualidade de material publicado. Então, eu estou dando um exemplo que me parece bobo, mas é para que todos entendam como que há uma ingerência. Agora, você determinar que esses provedores precisam ser mais transparentes e garantir defesa, é um caminho a ser discutido e que precisa ser discutido. Agora, definir por medida provisória, a mesma tem lei, o que é certo e o que é errado numa iniciativa privada, entendo que não é a via adequada. Pelo contrário, entendo que pode até cercear não apenas a liberdade de expressão, porque quando a gente retira o direito de novos provedores, de uma liberdade de iniciativa, a gente acaba tirando novos mecanismos de divulgação de informação e acabamos aí também indiretamente tolhindo a liberdade de expressão. Ok, a gente falou que essa medida provisória ela foi editada em 6 de setembro, ela vale por 120 dias, que é o prazo que o Congresso Nacional tem para se manifestar sobre o assunto, decidir se essa medida vai virar lei ou não. Mas, enquanto isso, tem muita coisa acontecendo. Partidos políticos que já ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo. O senhor acredita que isso vai ser barrado antes de chegar a ser discutido no Congresso? Acredito que sim. Eu acredito que não há a menor condição dessa medida provisória tramitar no Congresso Nacional, pelo seu vício de forma, né? Não há relevância, não há urgência. E o problema disso tudo é que, por conta dessa disputa ideológica, né, de cada lado, um assunto que é tão relevante pode ser enviesado, ou seja, vai ficar sendo como a medida do 7 de setembro, vai ficar sendo como a medida do Partido A ou a medida do Partido B, e a gente deixa de discutir a questão da regulação das redes sociais. Não é uma regulação das mídias, mas é uma responsabilização por essa liberdade que eles têm e que não souberam utilizar e fazem sem prestar contas a ninguém. Dr. Rafael Maciel, nosso entrevistado, advogado especialista em direito digital e proteção de dados. Para terminar, já que o senhor discorda, né, mostrou aí que há vícios de inconstitucionalidade na edição dessa medida provisória, mas o senhor vê a necessidade de fazer essa regulação. Quais os caminhos que o senhor considera corretos para que isso seja feito? Acho o mais simples possível. Toda legislação que envolve tecnologia, ela tem que ser simples. A tecnologia muda o tempo todo. Eu acho que o principal caminho ali é deixar
da questão da transparência e não poder remover contas sem oportunizar o contraditório. É claro que isso já está na Constituição, é claro que quando é relação de consumo a gente tem o Código de Defesa do Consumidor também que protege as relações, tanto é que conseguimos sempre voltar as contas a partir de decisões judiciais, mas é preciso ficar mais claro essas regras, eles serem mais transparentes. Muitas vezes os titulares das redes sociais sequer conseguem informação adequada sobre a razão da exclusão da sua conta. Você tem casos que eles perguntam qual foi a razão, qual o termo de uso que eu violei. Falam, você violou os termos de uso. Uma resposta absolutamente genérica e que fere o Código de Defesa do Consumidor. Mas a gente precisa ir além, deixar essas regras mais claras e responsabilizar. Então, uma legislação simples, transparência, obrigar o contraditório e responsabilizá-los. Então, quando o artigo 19 tira a responsabilidade pelo conteúdo do terceiro, tem que impor a responsabilidade, deixar claro que eles são responsáveis quando removem de forma arbitrária ou sem atender esses requisitos prévios. Não é criar um tribunal dentro das redes sociais, mas é garantir o mínimo de informação. E com relação especificamente às fake news, qual que é o caminho que o senhor acredita aí que poderia, essas plataformas de redes sociais deveriam seguir para evitar essa propagação de informações? É um assunto muito delicado, porque hoje você tem mecanismos em que obrigar esses provedores a remover os conteúdos também eu fico um pouco preocupado, porque a gente não sabe quais decisões eles vão tomar sobre o que é falso e o que não é falso. Isso realmente é sério. Agora, eles devem sim colocar mecanismos para impedir a divulgação de fake news, que é o que tem sido feito, né? Por exemplo, impedir encaminhamento em massa, impedir, por exemplo, colocar, melhor dizendo, a questões de consultar o conteúdo em outras plataformas, né? Você vê, por exemplo, o WhatsApp, você tem condições de determinado conteúdo clicar numa lupa e buscar essa informação no Google. Então, acho que os mecanismos técnicos. Agora, para combater a fake news, tem que de fato investigar, tem que de fato punir quem são aqueles que realmente propagam isso em massa, né? E aí eu acho que o caminho é muito mais investigativo do que mudar o Marco Civil. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. O Alego Entrevista fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação.